Então, turma, retomando os nossos estudos, o processo de entendimento agora nosso da exploração e organização do território brasileiro através das missões jesuíticas, esse processo de catequização dos povos nativos como forma de identificar o território e conseguir aos poucos povoando as regiões, tá? Então, no primeiro momento, quando os portugueses e espanhóis chegaram na América, trouxeram consigo a Igreja Católica, através dos padres e mais tarde pelos jesuítas, e então vai acontecer a catequização dos colonos e dos povos nativos que viviam na América, Foi uma maneira de sobrepor a cultura católica, no novo território, demarcando o poder que a religião tem sobre as pessoas conquistadas. Então, para a gente compreender essa dominação, a gente precisa tentar lembrar um pouco, daquela reforma protestante que aconteceu na Europa, ali no finalzinho do século XVI, quando Martinho Lutero ele resolveu protestar contra as ideias da Igreja Católica, que ele considerava injustas, e acabou gerando uma série de novas igrejas, trazendo visões diferentes sobre o cristianismo, e também do catolicismo. E com essa atitude dele, que trouxe a tradução da Bíblia, que era apenas do latim para línguas locais de cada país, que antes era considerado uma proibição, para evitar que tivesse interpretações diferentes da Bíblia. Então, a Igreja Católica ela vai perder parte daqueles adeptos que ela tinha, os fiéis. Eles vão começar a refletir e pensar em outras religiões para seguir, Então, a Igreja Católica ela vai realizar uma contra-reforma, para tentar barrar esse pensamento protestante que estava surgindo, por volta do ano de 1563, e aonde vai ter um concílio, Esse que é um concílio? É uma reunião, de várias pessoas que compõem os cargos eclesiásticos ali, com o objetivo de criar estratégia para ampliar novamente o domínio religioso católico e frear as novas igrejas que estavam surgindo. E nessa reunião, nesse concílio de Trento que aconteceu, a Igreja Católica tomou várias medidas, e entre elas ela decidiu criar um index, que é um catálogo que tinha livros proibidos que não podia ser lido pelas pessoas porque ia contra as ideias da igreja. Era uma forma de controlar o que as pessoas liam para que essas pessoas não tivessem informações relativas a outras religiões e elas pudessem começar a questionar o poder da religião. Ela instituiu ali aquele tribunal da Inquisição, que julgava as pessoas infiéis que duvidava do que a igreja pregava. Então esses povos eram chamados de hereges, Quando a pessoa ia contra as ideias da igreja católica, era considerado herege, e eles eram julgados nesse tribunal da Inquisição, e muitas vezes eram punidos, mortos em praça pública, para servir de exemplo para as outras pessoas. E nesse concílio também foi criada as ordens religiosas, que tinha o objetivo de levar a palavra de Deus para os lugares distantes. E na medida com que as navegações marítimas iam acontecendo, então membros dessas ordens religiosas, principalmente padres e os monges jesuítas, eles iam nessas embarcações levando a fé católica como uma forma de conquistar novos adeptos e ao mesmo tempo tentar frear as outras religiões que também estavam conseguindo adeptos pelo mundo afora. Então essas ordens religiosas foi junto com as cortes portuguesa e espanhola nessas navegações e passaram então a trazer os padres jesuítas para a América, com o objetivo de catequizar, ensinar a palavra de Deus para os colonos e os indígenas
e com o discurso, né, de deixar a pessoa pura e salva, né, mas ao mesmo tempo estabelecer um meio de comunicação, né, e que os povos nativos entendessem que aquele trabalho que eles faziam, que era um trabalho escravo, era como uma forma de pagar pelos pecados que eles tinham então, né? E isso vai acontecer por um grande período aqui, até que para facilitar essa catequização dos indígenas, né, foi criada essas missões jesuíticas, né, que eram povoados administrados somente pelos padres católicos, né, com o objetivo de reunir os indígenas para ser catequizados. Dessa maneira eles conseguiam impedir que os índios fossem capturados e escravizados, né, porque chega um determinado ponto que a igreja ela vai condenar a escravização dos indígenas. E aí os padres, a fim de proteger esses povos nativos, eles passam a criar esses povoados chamados missões jesuíticas para reunir os indígenas ali, para que eles não fossem capturados. Então vai acontecer ali uma briga, né, entre a igreja, através dessas ordens religiosas que tinham criado as missões jesuíticas, com os colonos que vinham para cá para explorar, que queriam mão de obra escrava. Então vai acontecer ali inúmeras desavenças entre esses povos, né? E aí você vai ter então no Brasil vários povoados de padres jesuítas, aonde os indígenas vão estar convivendo, tá? E aí nós temos uma outra questão muito interessante, porque quando Portugal e Espanha havia dividido o território da América através do Tratado de Tordesilhas, e com a expansão dos portugueses, né, através das expedições no interior, eles acabaram passando essa linha de Tordesilhas, né? Então foi preciso fazer um novo tratado, chamado Tratado de Madrid, né, que estabelecia uma outra região a mais para a coroa portuguesa, porque Portugal achou que tinha tomado prejuízo com a divisão inicial. E com essas novas expedições, né, ampliando o território, os indígenas que tinham fugido do controle dos portugueses, né, eles vão se ver novamente dentro do território de Portugal, porque Portugal aumentou o seu território. Então Portugal vai provocar uma briga ali com os jesuítas que queriam proteger os indígenas, e ao mesmo tempo os indígenas não vão conseguir mais lutar contra os portugueses, vão se render. E aí Portugal, através do Marquês de Pombal, que era quem governava o Brasil nesse período, vai expulsar os jesuítas daqui, para poder novamente escravizar os indígenas. E aí a gente chega, né, nas questões, tá? E aí a primeira questão, ela trata de um pequeno texto, né? E esse texto tem respostas de como eram tratados os indígenas pelos jesuítas. Aí vocês vão ler e fazer a transcrição, tá? Que é a letra A. Porque o texto diz que o castigo era feito de maneira paternal, né? Lembra que em muitos casos a punição para as pessoas que não acreditavam na Igreja Católica, para uma forma de aceitação, era uma maneira paternal de punir a pessoa, de castigar a pessoa para ela ter o perdão dos seus pecados, tá? Isso também está no textinho, vocês vão fazer a leitura e vão responder, né? A C. Qual a crítica que o próprio texto faz sobre o modo como os jesuítas agem, né? O texto traz, né, uma frase, né, em que mostra que o jeito com que os jesuítas tratavam os indígenas não era uma coisa muito positiva, tá? Então vocês vão escolher essa frase. Já o textinho 2, né, ele sugere, né, esse processo de vida, né, principalmente de um padre específico, né, que é o padre José de Anchieta, né, que foi um dos responsáveis pela maior divulgação da fé católica no Brasil nesse período, principalmente em contato direto com os indígenas, né? E aí vocês vão definir qual que era a preocupação dele, né? A letra A. Na alternativa B, né? Porque essa preocupação era importante para a relação da igreja com os índios, né?
O padre José de Anchieta tinha uma preocupação com os indígenas, principalmente para manter uma relação positiva entre a igreja e os indígenas. Então, como é que ele tinha essa preocupação, né? E 3, né? O Concílio de Trento estabeleceu uma série de mudanças na Igreja Católica. Sobre esse concílio, responda, né? Aí vocês vão voltar lá no texto inicial, lá no textinho inicial, e lá fala, né, sobre o Concílio de Trento, né? E esse concílio decidiu o quê? Criar o Index, instituição da Inquisição e criação das ordens religiosas, tá? E aí a gente vai continuando, né? Qual a relação entre o concílio e a presença dos jesuítas no Brasil, que é a ideia de enviar ordens religiosas para ampliar a Igreja Católica, tá? E finalizando essas atividades, por ser uma semana de 7 de setembro, né? Tem aí, né, uma charge, né, que dá uma exemplificada por que o 7 de setembro é comemorado como independência do Brasil, tá?